Resumo do livro, Ágil do Jeito Certo. Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo SA, este é o canal de resumos dos principais livros já escritos até o momento. Neste vídeo, você encontra as ideias principais do livro Ágil do Jeito Certo, Transformação sem Caos. Indicamos a leitura completa do mesmo para total compreensão do assunto. Caso tenha interesse, confira na descrição o link para este livro completo. Já aproveite, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os resumos de livros que mudarão a sua vida. Então vamos lá. Como funciona o ágil? O ágil está na moda. Muitos gestores querem apostar na ideia de trabalhar com equipes auto-organizadas que buscam inovação rapidamente. Ela se inspira nas histórias de sucesso de marcas como Amazon, Netflix e Spotify. A explicação para o seu sucesso é que ela desencadeia o espírito de inovação tradicionalmente sufocado pelas organizações. No entanto, a realidade pode não ser como deveria. O ágil tornou-se popular a ponto de ser mal compreendido e usado. Algumas empresas defendem a ideia como uma promessa grandiosa, enquanto outras usam o termo para obscurecer objetivos que nada têm a ver com agilidade. O problema é que seu abuso leva ao caos em vez de uma mudança construtiva, trazendo ressentimento e tensão. O ágil é baseado na ideia de aprender conforme você avança. Para isso, as empresas precisam delegar autonomia a uma pequena equipe multidisciplinar de 3 a 9 pessoas. Esta equipe é a responsável total pelo trabalho. Os líderes podem dizer onde inovar, mas não podem definir como. Embora as empresas de TI estejam prestando mais atenção ao ágil, elas não são as únicas que se beneficiam dessa abordagem. Seus projetos são classificados e priorizados. O ágil rejeita WIP, a sigla para tarefas em execução. O motivo é que tarefas que não são concluídas por muito tempo aumentam o custo. Isso fez com que tudo fosse feito em sprint, pequenos ciclos de menos de um mês. Elevando o ágil. O desafio para os entusiastas ágeis não é apenas dar vida às ideias, mas dimensionar o modelo. Isso pode ser alcançado criando equipes mais ágeis ou empresas verdadeiramente ágeis que possam combinar agilidade com burocracia. Aqui, a ênfase está em tornar as funções burocráticas e a inovação em parceiros simbióticos. Afinal, funções burocráticas podem ser necessárias em alguns casos. A desvantagem de escalar o ágil apenas construindo equipes é a dissonância entre a burocracia predominante da empresa e as ações das equipes ágeis. Então conciliar burocracia e agilidade é o caminho certo. Uma maneira é combinar operações com inovação. A sincronização desses dois tipos de propriedade geralmente produz bons resultados. Ainda assim, a melhor maneira de transformar uma empresa mediana em ágil é gerenciá-la como uma equipe. O resultado está na inovação. A escalada produziu bons resultados para empresas como Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Netflix e Spotify. Este último estendeu o ágil por esquadrões, o termo da empresa para equipes ágeis. Os esquadrões são agrupados em tribos, coletivos de até 10 esquadrões. Mas essas equipes não passam de 100 pessoas. Mesmo assim, os autores alertam que as metodologias ágeis não podem ser simplesmente copiar e colar. Portanto, vale a pena encontrar ideias que funcionem para a sua própria empresa. O quão ágil você pode ser? O autor acha que a pergunta quão ágil você quer ser é uma armadilha. A razão é que a ampliação da agilidade nem sempre se correlaciona diretamente com o sucesso. Afinal, agilidade muito alta também é um problema. Portanto, existe um escopo ágil ideal e toda empresa precisa descobrir o seu próprio. O gerenciamento ágil funciona bem se operar entre mudança insuficiente e mudança excessiva. Se no primeiro caso a empresa pode ser substituída por uma marca rebelde e inovadora, no segundo caso a empresa pode ser vítima de uma expansão prematura e sofrer por não ter um conceito de negócio consolidado. O equilíbrio entre inércia e caos é fundamental para o sucesso dos métodos ágeis. Mas encontrar a pista ideal não é fácil. É comum lidar com grandes quantidades aleatórias de variáveis que mudam rapidamente. A burocracia geralmente não funciona aqui. A maneira de descobrir é desenvolver e implantar um sistema de negócios ágil. Isso é baseado em um programa de inovação contínua envolvendo testes, aprendizado, adaptação e feedback empírico. Vale a pena usar métodos ágeis para cuidar da própria transformação da empresa. O autor usa uma analogia do atletismo e sugere imaginar você e sua empresa como triatletas se preparando para um exame. Neste caso, adote um ritmo exigente e sustentável. Liderar de forma ágil. Liderar uma empresa de forma ágil é diferente de liderar uma empresa tradicional.
Em vez de desperdiçar energia supervisionando o trabalho dos outros, um líder ágil se compromete a repensar a estratégia da empresa. Sob a administração científica de Frederick Taylor, a liderança se resume a dizer aos outros o que fazer. Mas as mudanças trouxeram outra forma de administrar. Desta vez, é mais importante ouvir, confiar e estimular a autonomia. Isso requer consideração de seu próprio estilo de liderança e como agregar valor. No mundo ágil, os profissionais aprendem executando, não por instrução. Portanto, o papel do líder é fornecer suporte, construir confiança e deixar que os clientes falem por si mesmos sem exagerar na interpretação de suas intenções. Ao reinventar a forma como o valor é entregue, os líderes podem construir equipes de liderança ágeis. Com confiança crescente, as equipes ágeis administram seus negócios de forma autônoma. Os líderes simplesmente estabelecem prioridades, alocam recursos e removem obstáculos. Aqui, também, toda a equipe de liderança ágil tem valor. Seu objetivo é olhar além de seus silos e focar em fazer toda a empresa ganhar. Mas um líder só pode mudar a cultura se incorporar a mudança que deseja provocar em si mesmo. Sem se comprometer com a prática de métodos ágeis, a empreitada pode não ter sucesso. A liderança ágil depende de inclusão, treinamento, comunicação frequente e ciclos de aprendizado, entre outras coisas. Planejamento, orçamento e revisão ágeis. Estamos na metade deste resumo e percebemos que há um equívoco comum sobre as metodologias ágeis, em que uma empresa que segue a filosofia não precisa de um plano. Para o escritor, é uma forma de disfarçar a incompetência do planejamento. A origem desse mito é o próprio Manifesto Ágil, segundo o qual os especialistas valorizam a mudança em detrimento do planejamento. Isso não significa não ter um plano, mas ter um plano adaptativo. As empresas tradicionais criam planos detalhados e esperam que eles sejam seguidos à risca. As marcas ágeis, por outro lado, assumem os planos como suposições testáveis e adaptáveis. Aqui, as estimativas de custo e benefício são apenas diretrizes para a criação de prioridades e orçamentos. Marcas ágeis e de sucesso, como a Dell, não abandonam os planos, criam-nos com agilidade. Aqui, as suposições são estimadas durante o ciclo adaptativo e alguns imperativos estratégicos são definidos. Ao contrário das empresas tradicionais, movimentos não planejados são bem-vindos. O planejamento é usado para comparar o desempenho real e projetado para determinar se algo precisa ser alterado. Aqui, a principal orientação é incluir apenas o essencial em seu planejamento. As iniciativas sempre exigem o mínimo possível de trabalho em andamento, WIP. Uma maneira de construir um orçamento é abrir espaço para o capital de risco e ser flexível com base nos resultados. Embora a mudança de planos e orçamentos possa parecer uma ideia arriscada, é uma das chaves para a transição de um negócio típico para um ágil. Agilidade na organização, estrutura e gestão de gente. A transição para uma empresa ágil também envolve uma mudança no modelo operacional. É necessário mudar de papéis, melhorar os processos de tomada de decisão e mudar as formas tradicionais de trabalho. Muitas vezes, as estruturas organizacionais também precisam ser revisadas. Isso requer um processo de sequenciamento e teste. As pessoas acostumadas com a burocracia tendem a buscar atalhos. Por exemplo, copiar a estrutura de outra empresa. Os autores enfatizam a importância de não confundir o modelo operacional de uma empresa com sua estrutura formal. Afinal, a liderança e os comportamentos culturais emergem na definição das operações. Se você olhar o organograma do Spotify, verá que é muito parecido com o de uma empresa normal. O que mudou nas operações? Alguns departamentos foram particionados em um modelo ágil. No entanto, novos modelos operacionais levam tempo para serem criados e adaptados pelos profissionais. Portanto, as estratégias precisam ser adaptadas para marcas individuais, em vez de copiadas cegamente. A principal razão pela qual a replicação não funciona é que as empresas ágeis frequentemente mudam elementos de seu modelo operacional. Isso inclui funções e como os profissionais são selecionados. Mas obter bons resultados requer sequenciamento e testes, não imitação. Vale a pena trazer as equipes ágeis para mais perto de onde a inovação acontece do que outras equipes. As estratégias de talentos precisam de revisão constante, e o RH é um parceiro importante. Tecnologia e processos ágeis. Às vezes, o ágil já é uma aspiração da gestão, mas encontra sistemas de automação tradicionais que o atrasam. É o caso da RBS mencionada pelo autor. Aqui, processos e sistemas complexos e burocráticos dificultam a prestação de serviços.
As empresas ágeis operam de maneira diferente, assumindo que as soluções devem ser baseadas apenas nas necessidades do cliente. Aqui, o papel da tecnologia é simplesmente apoiar o processo. Os entusiastas do ágil também percebem que a tecnologia precisa se adaptar à medida que os clientes mudam. Nossos autores destacam o reconhecimento de que os métodos ágeis não são bons apenas para gerar novos serviços, mas também para melhorar os processos que os tornam possíveis. Isso inclui a própria tecnologia. Nesse caso, os seguidores enfrentam uma burocracia que quer reduzir a variabilidade e a mudança. Expresso, por exemplo, na forma de resistência à mudança de um software automatizado mais lento para um software potencialmente mais rápido. Nos métodos ágeis, há abertura para mudanças. Ao considerar a melhoria do processo, vale a pena alavancar equipes ágeis multidisciplinares. Mas quem trabalha na melhoria dos processos de negócios com métodos ágeis também tem um forte foco nos clientes. Às vezes, a inovação melhora diretamente a experiência do cliente. Ágil do jeito certo. Ágil não é uma metodologia eficaz se for mal feito. Vários modismos populares de gerenciamento caíram no esquecimento. É o caso do Six Sigma, da gestão do conhecimento, da reengenharia de processos e dos círculos de qualidade. Portanto, o autor defende o uso adequado do ágil, para que a filosofia não seja mais um simples modismo, mas uma filosofia duradoura. Aqui, vale lembrar que ágil não é uma estratégia e sim uma ferramenta. Embora uma motosserra seja uma ótima ferramenta para preparar madeira, nenhuma marca precisa de uma estratégia de motosserra. Mesmo como ferramenta, uma motosserra não é tudo. Tentar cortar tomates com uma motosserra é uma má ideia. O mesmo vale para a agilidade. Tente dar à filosofia o status de meio e não de fim. Mas, quando bem feito, o ágil pode ter um impacto significativo no desempenho dos negócios. É o caso da Amazon, que usou metodologias ágeis para se tornar uma das marcas mais valiosas do mundo. A empresa está apostando em princípios ágeis de obsessão pelo cliente. Tornou-se prática comum os executivos acordarem os engenheiros de software de madrugada para atender às demandas dos clientes. Por fim, os autores enfatizam a importância do trabalho que torna as equipes mais felizes e realizadas. Enfim, se fizer o ágil de forma errada, não será divertido. Conclusão: o ágil é uma verdadeira filosofia de trabalho que pode levar a bons resultados, mas alguns gerentes ainda se frustram ao implementá-la incorretamente. Os autores mostram que ideias bem aplicadas podem gerar grandes resultados, como comprovam marcas como Amazon e Spotify. As metodologias ágeis são um terreno fértil para a construção de produtos a partir de um MVP ou produto mínimo viável. Se você quer deixar sua empresa mais enxuta e se aprofundar nesse tema, confira o Lean Inception, de Paulo Caroli. E aí? Gostou do conteúdo? Deixe o like, inscreva-se no canal e comente abaixo a sua opinião sobre o livro. Deixe dicas e sugestões de livros para os próximos vídeos. Um abraço e até mais!